Olá pessoal, parada obrigatória, e o assunto da vez é a gente falar a respeito das regras dos porquês. Pois é, existe porquê separado com acento sem acento, existe porquê junto com acento sem acento, existe inclusive porquês, ou seja, o porquê no plural. Então, para que você tire essas dúvidas, não deixe de assistir esta aula até o final. Afinal de contas, estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Pois é, porquê separado e sem acento e porquê separado com acento. Os dois são pronomes interrogativos, ou seja, vão aparecer quando existir a pergunta, o sinal de interrogação. E aí, para que você utilize um ou outro, o porquê separado e sem acento é pergunta no início de frase. E o porquê separado e com acento é pergunta, porém, no finalzinho de frase. Então eu vou e digo assim: por que você não deu chocolate à Veridiana? Esse porquê separado e sem acento. Mas eu posso fazer essa mesma pergunta mudando a posição do porquê e dizer: não deu chocolate à Veridiana, por quê? Esse porquê vai ser, separado e com acento. Então, repetindo: porquê separado sem acento, pergunta início de frase. Porquê separado com acento, pergunta final de frase. Existe também o porquê separado e sem acento quando ele substitui a expressão pelo qual, pela qual. Então, poderia dizer assim: estes são os obstáculos porque passei. Então, esse porquê vai ser separado e sem acento. Estes são os obstáculos pelos quais passei. Eu poderia substituir bem a respeito disso. Uma outra dica corresponde a quando existir esse porquê separado e sem acento e ele aparecer no meio de frase, não vai ter pontuação próxima a ele, não vai ter vírgula. É uma dica importantíssima, porque quando a gente for estudar o próximo porquê, a questão da vírgula se torna fundamental. Aí a gente vai falar sobre o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é o que a gente chama do porquê resposta, do porquê explicação, do porquê justificativa. Então, este porquezinho, ele ou está respondendo a uma pergunta, como por exemplo: por que você não deu chocolate à Veridiana? Porquê separado e sem acento. Aí vem a resposta: porque acabou o chocolate. Esse porquê, que é a resposta, vai ser junto e sem acento. Eu também colocaria na seguinte oração: não dei o chocolate à Veridiana, vírgula, porque acabou. Ponto. Este porquê é junto e sem acento. É o porquê que explica, é o porquê que justifica uma coisa. Neste caso, esse porquê poderia ser substituído por pois. E aí vem a questão: quando tem um porquê separado e sem acento no meio de frase, não tem vírgula. Quando existe o porquê junto e sem acento, vai exigir a questão da vírgula dentro de um contexto de uma oração. Não esquece dessa dica, é muito importante, tá? Até a gente chegar no último porquê, que é o porquê junto e com acento. Existe tanto porquê no singular como os porquês. Um ou outro, a gente está falando do substantivo, que eu posso caracterizar por o motivo ou a razão, os motivos ou as razões. Para isso, eu preciso utilizar antes um determinante. A gente está falando de um substantivo. Então, todo e qualquer substantivo pode ter adjuntos adnominais próximos. E um deles corresponde à questão do artigo definido ou indefinido, o porquê, um porquê, ou qualquer que seja o pronome. Eu disser este porquê, aquele porquê, estes porquês, aqueles porquês, nossos porquês. Então, se tiver algum determinante antes e a gente estará substantivando o porquê, vai ser porquê junto e com acento. Aí eu poderia dizer assim: este é o porquê de não ter dado chocolate à Veridiana. Este é o, teve o artigo na frente, teve o determinante na frente. Então vai ser o porquê junto e com acento. Que eu poderia dizer: este é o motivo de não ter dado o chocolate à Veridiana. E é isso. Se por acaso você ainda não se inscreveu neste canal, não deixa de se inscrever. E também não deixa de comentar. O teu comentário é muito significativo. E o principal de tudo, não deixa de compartilhar. Afinal de contas, compartilhar conhecimento não quer demais. Estamos no
verificando a língua portuguesa. Beijo pra vocês, ó. Tchau, tchau.